todos, sou Lucília Soares, tenho 59 anos, vivo na zona de Carnide, me liga à Corrida do Tejo. Eu gosto muito de correr, corro desde miúda e como gosto de correr, sempre achei o percurso da Corrida do Tejo muito interessante e daí me levar a participar na Corrida do Tejo. Muito bom dia, sou José Abreu, tenho 69 anos. A minha ligação à Corrida do Tejo tem a ver com, era praticante no Sport Lisboa e Benfica, e como era uma corrida que logo de início começou a ganhar relevo, eu vim participar na segunda edição. Participei na quarta, creio eu. Nessa primeira edição fui vencedor e provavelmente por isso é que hoje estou aqui. Meu nome é Sandra Teixeira, mais conhecida pela Saci no mundo do atletismo. Estou, tal como sou, sem maquiagem, nos 40 anos da Corrida do Tejo. Sou atleta do Sporting Clube Portugal há 24 anos, mas sempre aqui com a mesma paixão e com a mesma dedicação ao atletismo. Sou Paulo Pinheiro, 32 anos, competi sempre comecei a minha carreira de atleta no Andar Pastor, apesar de nunca ter vindo do Conselho. Fui adotado para Oeiras e pronto. Uma das primeiras corridas foi o Tejo e até hoje é um lugar muito especial para mim, nas minhas memórias. Sempre gostei do percurso, aconselho toda a gente a experimentar vir fazer, porque é um percurso giríssimo, não desgasta, como o Zé disse, e o percurso é quase todo igual. Portanto, os primeiros anos a chegada foi aqui, depois começou a ser ali ao pé da Praia da Torre. A partida também mudou. O primeiro ano que vinha à Corrida do Tejo foi ao pé dos Bombeiros e depois a partida começou a ser para lá da linha, também foi aí há alguns anos, e os últimos anos é que é agora na avenida principal ali de Algés, com uma chegada também à prova à Praia da Torre. Que era um percurso que ainda hoje se mantém com pequenas diferenças, mas é um percurso altamente atrativo. Correr à beira-mar, portanto, é um privilégio. Não há muitas provas, até pelas dificuldades que também têm questões da circulação das pessoas. Mas, portanto, foi desde o início uma prova estimulante. É muito especial, principalmente porque é feita no local onde a gente costuma treinar. Agora temos o passeio marítimo, mas antigamente não tínhamos e corríamos na Marginal, ao longo da Marginal, quando fazíamos os treinos longos. Sim, é linda a prova, sempre a ver o mar, é fantástico. Engana bastante, é mais dura do que parece, mas pronto, uma pessoa com os anos vai ganhando calo e cada de ano para ano fica mais fácil fazer a prova, porque você quase faz aquilo de olhos fechados, não é? Já são alguns anos. Viste o mar nessa altura, não viste o mar? Não viste. Viu? Provavelmente vi o mar, eu todos os anos vejo o mar e vejo os edifícios, porque eu gosto de ver os edifícios, eu gosto sempre de ver a evolução do Conselho de Oeiras. E eu acho que mesmo assim vi, apesar desse o stress foi no dia anterior, no dia da prova eu estava calmo, estava lá. E o público à chegada, que não tem nada a ver com os dias de hoje. Portanto, nos anos em que eu fui atleta, a partir do 25 de Abril, 76, 77, começou a proliferar provas por todo o país, era a participação do público, não só a participação dos atletas, começou a aumentar exponencialmente de ano para ano, mas também o que a mim me motivava era ver uma moldura humana na chegada que é estimulante. Ainda ouvia muitas bocas, muitas vezes quando treinava. Na competição não, nas corridas as pessoas que assistiam às provas incentivavam, mas, por exemplo, nos treinos senti que fui sempre muito maltratada por pessoas que iam nos carros, pessoas que passavam a pé, mandavam-me trabalhar quando eu trabalhava 9, 10 horas por dia, porque eu comecei a trabalhar aos 15 anos, chamavam-me nomes, mas eu gostava de correr, porque eu comecei a correr muito nova. E aí a gente, sentimos muitas dificuldades de aceitação das pessoas. O que ajudou muito foi a Rosa Mota, quando ganhou a primeira medalha olímpica. Aí então é que as pessoas começaram a valorizar muito o atletismo português e aí começaram a ver as mulheres de outra maneira. E pronto, e aos poucos fui deixando de ouvir essas bocas.
tenho histórias deste género muito engraçadas, que as pessoas veem-me a correr, ainda atualmente, e lembram-se de mim, às vezes, quando têm a oportunidade, de dizer: senhor, ainda corre, bolas, não para, quando é que vai parar? Eu disse: quando as pernas, quando não puder. Mas aquela festa final, aquele apoio final em que nós tínhamos ao longo do percurso todo, porque passávamos por Caxias, que era onde eu morava, e praticamente tinha as ruas todas cheias do pessoal que nos conhecia, não é? Então foi magnífico, foi arrepiante. E a partir daí comecei a pôr na agenda que aquela prova era sempre para ganhar. E a corrida do Tejo, exatamente, e a corrida do Tejo também tem esse cariz especial, porque eu sou do Conselho, dei aulas em Oeiras, estou nos serviços prisionais em que trabalho em Caxias, dou formação em Passo de Arcos, e, ou seja, ao longo daquele percurso eu conheço imensa gente, e ao longo do percurso todo era vai-se assim, forças assim, ou seja, quem ia comigo, mas tu conheces toda a gente, e esse cariz, ou seja, estar a correr, era como se nós estivéssemos, eu sinto como se estivesse a correr em família. Passava junto ao Jamor, tinha o pessoal do Jamor todo no apoio. Passava em Caxias, tinha a minha infância toda, porque eu fui criada em Caxias. Passava em Passo de Arcos, tinha os meus alunos que estavam lá. Passava em Oeiras, foi a escola onde eu dei aulas, havia sempre professores, havia sempre... Ou seja, ao longo do percurso tinha sempre gente, e isso marca-nos. E depois marca por ser uma prova que, apesar de ser uma prova amadora, era aquela prova que era a primeira e toda a gente queria fazer boas marcas. Tenho prémios muito interessantes que ganhei aqui na Corrida do Tejo. Participarem, eu fui atraído, não andando à procura de prémios militares, porque eu nunca fui profissional de atletismo, mas lembro-me que ganhei aqui a corrida e tive como prémio uma viagem a Londres. Portanto, enfim, isso também estimula a participação de todos os atletas, dos participantes, especialmente dos melhores. É assim, aqui a prova do Tejo só dava prémios ao primeiro classificado, homem e mulher. O segundo e o terceiro já não levava nada. Os prémios que tenho mais bonitos são 2 peças da Vista Alegre, muito bonitas. Tenho uma taça, tenho uma jarra também muito bonita, de coisas, e depois tenho troféus. Pronto, são aqueles troféus normais, mas se calhar poucas atletas que vêm à prova do Tejo têm as recordações que eu tenho nesse aspecto. São peças muito bonitas. Epá, eu tenho lá tanta coisa que nem sei. Epá, eu tenho N peças da Vista Alegre. N, até também o prémio Natal, que a associação organizava, também. Depois começaram, é que no início da proliferação da corrida há aqui uma questão que é interessante. Não havia dinheiro, depois houve a altura que começou a haver dinheiro, mas nos anos 70, 80, os prémios, por exemplo, eu ganhei a arca frigorífica, eu ganhei um frigorífico. Não, mas era só para dizer que nessa época era hábito darem, as empresas ofereciam para as organizações. Era muito à base de eletrodomésticos que davam. Em Oeiras, aqui nunca recebi eletrodomésticos, só se foi no ano da Rita. Depois eu, quando comecei a ganhar, já não, foi mais peças da Vista Alegre, não antes disso. Mas as provas, como o Zé disse, a gente íamos só correr pelo prazer, pela medalha, pela taça. Depois começou a ver os eletrodomésticos. Depois começou uma altura, também davam muitas libras de ouro. Queres saber qual foi o prémio que eu mais gostei de ganhar nas provas populares? Foi na Corrida do Tejo. Foi o meu primeiro relógio com GPS. Tiveste sorte, não ganhei nada disso. Ou seja, o meu relógio era aqueles da Decathlon, né? Eu via o pessoal a dizer, fizemos 3,20 ao quilómetro. E eu olhar para eles, como é que tu sabes isso? O meu relógio tem GPS. E eu, A primeira prova que eu ganhei foi em 2005, já não me lembro. Foi um relógio com GPS. Acho que sim, foi. Na altura. 2001, 2004, 2006. Foi em 2006. Não, 2004. Foi em 2004 ou 2006, pronto, foi por aí. Que ganhei um relógio com GPS. E andou comigo até eu conseguir ter dinheiro para comprar um Garmin, andou comigo durante... Ou seja, para mim foi daqueles...
podiam-me ter dado um prémio monetário que não tinha tanto valor como o GPS, porque depois passei a treinar com ritmos, passei a treinar a saber os quilómetros, então aquele prémio para mim ficou marcado. Em termos de prémio, a verdade seja dita, eu nunca ganhei grande coisa na corrida do Tejo, porque eu já apanhei aquela fase, pronto, comecei naquele ano, que ainda era assim uma corrida popular, não sei se aquilo dava para os atletas da frente, eu ainda era miúdo, nem sequer tocava, e depois quando entraram as marcas, ou seja, a corrida ganhou outra dimensão, ganhou mais participantes, mas isso eu acho que nunca se refletiu nos prémios monetários. Acho que houve um ano que ganhei um tom-tom, pois exato, ganhei um tom-tom. Que era patrocinado. Já mais tarde, sim, ganhei um tom-tom, já nos últimos anos. Sim, mas ou seja, pronto, havia alguns, em termos de prémios, vamos ser honestos, a corrida do Tejo nunca foi a que estava os melhores prémios, mas mesmo isso não movia os atletas de irem lá e participarem, porque pronto, realmente tem quando era o patrocínio da Nike, ganhava sempre sapatilhas. Eu ganhei uma mochila da Nike nos Sim, anos. Sim, sapatilhas, só que eu, como era patrocinada pela Nike... Pois. E, portanto, eu ganhei aqui nos últimos 100 metros. Eu ganhei aqui nos últimos 100 metros. Vinha aqui na parte final, viemos juntos a partir do último quilómetro, ficámos os dois isolados, eu e o Oscar Santos, que na altura ele era atleta do Sporting. E, portanto, nos últimos 100 metros é que se decidiu a corrida. Foi mesmo aqui a 100 metros, a meta era aqui, foi aqui a 100 metros. É que começámos um e outro, eu ganhar, porque eu vinha sempre portanto, eu, sem vaidade nenhuma, eu era atleta, era inteligente a correr. Podia não ser no resto, a correr eu era inteligente. Porque nessa altura eu estava mal preparado. Era outubro e nós, como prolongámos a época até agosto, não estava tão bem preparado como, por exemplo, estaria em janeiro ou dezembro ou coisa assim parecida. E, portanto, nos últimos 100 metros é que eu comecei bem. Agora é o sprint e aqui eu ganho. Pronto, sabia antecipadamente que lhe ganhava. Não foi tão fácil como eu pensava, porque ele também respondeu e os últimos 100 metros, enfim, mas acabei por ganhar com alguma dificuldade. E a última vitória que eu tive foi... Ganhei-a nos últimos 1500 metros. A Sandra comandou a prova toda e eu, pronto, consegui buscá-la e ganhei. As outras provas, penso que ganhei com alguma facilidade, não tenho assim muito historial. Não... Eu até achava que só tinha uma vitória com a chegada aqui à Câmara, afinal são 3. Em 85 eu era muito nova, não é? E em 2004 já estaria talvez com 40 anos, muito perto dos 40. Pois, eu gosto sempre de ganhar, em todas as competições que entro, como se costuma dizer, nem que seja ao Berlim, eu sempre gostei de ganhar. Portanto, para mim, teve sempre um grande significado ganhar. Claro que perto dos 40 anos também teve, porque assim, tinha miúdas muito mais novas do que eu, podiam ser minhas filhas, e o ganhar dava muita satisfação e força para continuar a treinar, como ainda hoje faço, continuo a treinar para fazer o melhor possível. Tenho participações que fiquei em segundo, terceiro lugar. Eu nem sabia que era atleta que tinha mais vitórias. Quando o Filipe Leão me contactou, é que disse que eu tinha 6 vitórias. Eu disse, olha, nem sequer eu sabia. Não, porque eu como tenho tantas participações e eu sei que não as ganhei todas, umas fiquei em segundas, outras terceira, outras 4, outras quinta, agora já fico cá para 10º e tais. Depois, ela tem um carinho muito especial porque já ganhei várias vezes, também já perdi, tenho histórias fantásticas na corrida do Tejo, já corri grávida, já tive um episódio em que entrei em desidratação e acabei a prova e não me lembro de ter acabado a prova. Tem imensas histórias. Fui em ritmo de treino a primeira vez que corri, e em ritmo de treino ganhei a prova. Mas no ano em que eu estive grávida, que foi em 2013, eu fiz questão de ir à corrida do Tejo grávida, nessa altura, e parti no meio do pelotão. Vivi uma experiência fantástica, ou seja, aquele ambiente todo lá no meio, poder desfrutar da passagem da paisagem, porque nós na frente, né, a gente
E eu lembro-me que nesse ano, houve um ano em que eu estava muito bem preparada, mas desidratei aos 5, 6 quilómetros. E ali a chegar ao McDonald's começo a ver a meta, o lado da meta, mas começo a ver assim tudo fusco. Eu posso dizer que do McDonald's até à meta eu não me lembro do percurso. Eu fiz a prova completamente inconsciente. Pois tudo o que sei foi que me contaram. Sei que entrei na linha da meta em skipping alto, porque já estava completamente desidratada e já não em skipping alto. Houve alguém que me agarrou e que cortou a meta comigo. A minha irmã vinha a correr e a minha preocupação era sempre, quando acabava a prova, voltava para trás para ir buscá-la. Eu só lembro-me que a minha preocupação era a minha irmã. Meteram-me dentro da ambulância, levaram-me para o hospital. E eu, quando despertei no hospital, a primeira coisa que eu pergunto ao médico foi em que lugar é que eu fiquei. E o médico olha para mim, mas eu não sei. Eu só preciso saber em que lugar é que fiquei. No último dia já estava quase tudo a fechar e lá me deram o dorsal. E eu, pronto, ok, tenho dorsal, está tudo bem. Pronto, depois chegou a corrida e correu bem e acabei por ganhar. Obrigada. Obrigada. Bom, Paulinho, 10 flexões, sabes, né? Hã? Abaixa acima e sai. Abaixa acima, uma, toque. Abaixa acima, duas, toque. Abaixa acima, dois, toque. Abaixa acima, 4. Inscreves-te no grupo musical 1º de dezembro. 6. Bora. 7. Bora. 8. Bora. 9. Já só falta uma. Paulinho sempre chega atrasado para a gente. Tá bom. Ainda paga. Paulinho.